Bem, Edson, tranquilo? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. É uma honra, uma satisfação estar compartilhando aí dessa live com o professor Edson Pellicer. O professor Edson é uma das referências da nossa endodontia, da endodontia brasileira, né? Então é uma honra para mim. Agradecer a oportunidade da Septodontes. Né? A Septodontes, nós temos já uma parceria de algum tempo, já em função de que eu tenho utilizado muito, né, no consultório os materiais biocerâmicos da Septodontes. Então, eu sou o André Michelotto, eu sou professor de endodontia da Universidade Federal do Paraná, sou coordenador do curso de especialização em endodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Curitiba, né? E também tenho meu consultório, né, há 23 anos e 24 anos, trabalhando quase exclusivamente com endodontia, né? Praticamente faz parte do meu dia a dia, né? O que eu falo assim, eu sou, além de dar aula, eu sou clínico, eu faço endodontia, né? Enfrento as dificuldades e as glórias da endodontia, né? Eu também sou endodontista, sou professor de endodontia, sou especialista, mestre em endo também, assim como o professor André. Eu trabalho muito no consultório ainda, faço endodontia. Então, assim, a ideia, né, André, hoje a gente fazer uma live sobre biocerâmicos, e principalmente falar sobre os biocerâmicos da Septodonte, e fazer uma coisa bem clínica, né? E eu vou fazer umas perguntinhas para você já, tá? Tá tudo escrito aqui, as perguntinhas, né? E o pessoal se fala muito de biocerâmicos daqui, biocerâmicos dali, e eu percebo que muitos profissionais ainda nunca usaram, não tem nem ideia do que é um biocerâmico. Mas eu vou fazer a primeira pergunta para você. Para o senhor. Você, por favor. Qual que o que é um cimento biocerâmico? Bom, na verdade, o termo biocerâmico é um termo um pouco mais atual, né? Muitas pessoas falam que pode ser até em função de uma parte comercial, mas o biocerâmico, na verdade, ele é um termo utilizado, eu diria assim, para os materiais sucessores ao MTA. Então, muita gente pergunta, puxa, o MTA, que surgiu lá em 93, né, idealizado por Torabine, já é um material biocerâmico? Sim, ele é um material biocerâmico, né? Mas, em função de que hoje nós estamos tendo uma segunda geração de materiais biocerâmicos, então esse nome veio à tona, talvez por uma função, porque realmente ele é uma cerâmica, né? Uma biocerâmica, a gente chama, né? Então ele poderia ser chamado assim, como ele pode ser chamado de cimentos de silicato, de cálcio, em função da sua composição, cimentos hidráulicos, até a professora Camilleri hoje tem chamado dessa forma. Então é questão de nomenclatura, né? O que acontece? Na verdade, para a gente entender o que é uma biocerâmica, um material biocerâmico, seria interessante a gente saber o que é uma cerâmica, né? Então, a cerâmica é um material, né? Vou fazer uma introdução só para a gente poder chegar e entender o que está acontecendo hoje, no momento. Então, a cerâmica é uma substância queimada a alta temperatura que tem basicamente formado por 3 elementos: óxido de silício, óxido de alumínio e óxido de cálcio, né? Então, óxido de silício e de óxido de cálcio em reação também produzem o silicato de cálcio, por isso que o cimento pode também ser chamado de silicato de cálcio, né? Em diferentes proporções dessas substâncias, nós podemos ter diversos tipos de cerâmicas. Então, por exemplo, vidro, argila, gesso, tijolos, tudo isso é cerâmica. Então, na nossa casa, hoje está envolvido por cerâmicas, né? E também o cimento de Portland, que dá origem ao MTA. Então, por exemplo, o MTA hoje ele vem de uma cerâmica e ele é chamado hoje também de biocerâmica, né? Então, na verdade, a biocerâmica é um material, uma cerâmica biológica, ou seja, que pode ser utilizada em tecido vivo, tá? Por isso biocerâmica. Então, tem várias cerâmicas na nossa casa, mas em tecido vivo elas são chamadas de biocerâmicas, né? Por que biocerâmicas? Elas podem ter biocompatibilidade, tem biocompatibilidade, elas têm bioatividade, ou seja, de estimular uma resposta do organismo, estimular um crescimento no tecido vivo, ou seja, fazer uma condutividade, inclusive, tecidual, né? E essas biocerâmicas, que também são chamadas de biomateriais, muitas vezes são de primeira geração ou segunda geração, ou seja, eles podem ser bioinertes, que eles não têm atividade tecidual, como, por exemplo, a alumina, a zircônia, que são utilizadas na prótese, né? Elas são umas biocerâmicas. E na endodontia, né, que nós temos contato desse material com o tecido vivo, elas são chamadas de biocerâmicas bioativas, né? Ou seja, elas produzem uma atividade biológica no organismo, tá? Então, por isso que o MTA, né, que foi idealizado para se utilizar, né, que é um biocerâmico reparador, lá no início, né, que é o pai de todos os biocerâmicos, ele hoje tem sido chamado de cerâmico, assim como os seus sucessores, né, de uma segunda geração, né, que são os materiais que a gente vai conversar hoje da Septodonte, né. Uhum. Então,
pelo menos essa introdução, né, um pouco para a gente entender de onde vem, né, esse termo, né? Então, o biocerâmico é uma cerâmica, né, em função do cimento de Portland, que pode ser utilizado em tecido vivo. Obviamente, eu não posso pegar o cimento de Portland e colocar dentro do canal. Não tem como fazer isso, né? Mas o MTA, que foi o primeiro, né, e os sucessores são derivados, né, de uma composição muito semelhante ao cimento de Portland. Tá? Que ele tem uma característica muito boa dentro do canal, que, na verdade, quando o Dr. Abinejad desenvolveu esse material, testando isso em perfurações, né? Então, o que acontece? Se utilizava antigamente o IRM, Super EBA, se utilizava o amálgama, que são materiais que não se comportam muito bem em umidade, né? E o cimento biocerâmico, o MTA, que foi o primeiro, né, o pai de todos os biocerâmicos, ele se comporta muito bem na umidade, inclusive ele precisa, né, se hidratar para poder tomar presa, e tomando presa ele expande, né? Essa é a grande vantagem, tem expande e veda. Então, por isso, né, a partir desse surgimento do MTA, claro, tem algumas limitações do MTA, como, né, manipulação do MTA é bem difícil, né, não é fácil, inserção no local de interesse também não é muito fácil, né? Então, como ele tem uma fantástica biocompatibilidade, ele tem uma excelente capacidade de vedação, então se aproveitou essas características, se aproveitaram, né? E as empresas, principalmente a Septodonte, produziu um material, que é o Biodentina, que é de uma segunda geração. E qual que é a grande diferença? Que é a facilidade de trabalhar. Enquanto o MTA seria como você espatular uma areia molhada, né? O material é extremamente arenoso, não tem liga, é difícil de se colocar dentro do canal, ou na área de interesse, né? E por exemplo, o Biodentina, já adiantando, né, um dos materiais, ele tem uma plasticidade um pouco maior, inclusive muitas vezes pode utilizar, sem precisar de um porta-MTA, você pode utilizar até com uma espátula colocar, né, dentro da área de interesse. E, obviamente, outras características que... né, eu acho que os biocerâmicos já faz tempo que a gente está usando e não sabia, né? Ou não se falava Sim. muito, né? A gente usa o MTA há muito tempo. O inconveniente também é que às vezes manchava o dente, né? Ficava ou até a própria gengiva no selamento de perfuração. Também tem inconveniente, né? E tudo bem que agora já tem MTA pronto, está mais fácil de trabalhar. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui. Qual que é a diferença do biocerâmico reparador para um cimento endodôntico? Porque você já deixou bem claro que não dá para usar um biocerâmico reparador dentro do canal, né? Quer dizer, você pode até encher o canal, só que depois se precisar colocar um pino, never, né? Isso, não, na verdade é assim, você pode usar dentro do canal não como obturação, né? Então, assim, atualmente nós temos, assim, os primeiros cimentos surgiram, são cimentos reparadores. Como o MTA, por exemplo, e atualmente de uma segunda geração, o Biodentina e da Septodonte. Então, assim, os cimentos reparadores têm algumas indicações, como, por exemplo, perfurações, cirurgias apicais para um material como material retrógrado, né, para obturação retrógrada. Ele tem para tampão, por exemplo, em casos, né, antigamente a gente fazia a pacificação em várias sessões, com trocas, né, de hidróxido de cálcio a cada 3 meses, até formar uma barreira apical, e hoje você faz, que a gente chamava de pacificação em longo prazo, né? E hoje a gente faz uma pacificação em curto prazo, ou seja, a gente vai posicionar o material com Biodentina, né, faz um tampão com Biodentina, e você pode obturar já na primeira sessão, segunda sessão, seja qual for a indicação do caso, né? Em reabsorções, né, que você tem uma perda interna, principalmente a reabsorção interna com a parte exteriorizando no ligamento periodontal, né? Então, excelente material para entrar em contato com o ligamento periodontal, tá? O Biodentina também, que é esse material, ele é muito interessante na proteção pulpar direta, numa pulpotomia, curetagem pulpar, numa exposição pulpar, a gente vai comentar mais na sequência, né? E ele tem uma ação muito interessante, ela induz em função da liberação de hidróxido de cálcio, induz a formação da barreira de tecido duro, né? Então, o material, a gente vai conversar sobre cada característica dessas, né, separadamente. Então, ela tem diversas indicações. Só que esse material, o material reparador, ele empedra, ele é uma pedra, como você comentou. Então, por exemplo, você preencher todo o canal com o Biodentina ou com o MTA, você não consegue remover depois. Eu tive alguns casos já, por exemplo, que eu não tinha opção, que eu acabei preenchendo todo o canal em função de reabsorções, dentes quase perdidos, né, que depois até acabaram dando certo, mas eu não poderia mais remover esse material. Então, assim, em função da bioatividade que ele tem, ou seja, de estimular a formação de barreira de tecido duro,
ele tem trabalhos mostrando que ele estimula, por exemplo, os fibroblastos, o ligamento periodontal. Então, tem casos clínicos, por exemplo, com ligamento periodontal aderido ao material. Isso é fantástico, né? Então, em função disso, a ideia dos fabricantes seria fazer um cimento que não tivesse, né, que não empedrasse dentro do canal, vamos falar dessa forma, né? E que você pudesse obturar o canal, aproveitando as propriedades de alcalinidade, também uma alta alcalinidade, você ter essa possibilidade de bioatividade, que seria induzir a formação de um tecido, num cimento obturador endodôntico. Tá? Então, a gente pode dividir os biocerâmicos em biocerâmicos reparadores, que, com todas as indicações que eu falei anteriormente, e podemos utilizar os biocerâmicos para obturação do canal radicular. Tá? Como, por exemplo, o BioRoot RS da Septodonte, né? Que são hoje os materiais mais recentes, né? Os obturadores do canal radicular. Tá? Uhum. Por exemplo, o reparador, o Biodentines, ele é muito interessante. Na verdade, ele surgiu em 2008, né? Então, ele é um material que aqui no Brasil está há aproximadamente 2 anos, né? Então, ele é mais recente aqui no Brasil. Mas é interessante, Edson, eu entrei no PubMed ontem e eu digitei Biodentine. Sabe quantos trabalhos apareceram sobre o Biodentine? 709 trabalhos publicados no PubMed. Me diga qual material hoje, ou poucos materiais hoje, foram tão estudados quanto o Biodentine, né? Então, por exemplo, a minha relação com o Biodentine, eu diria, foi em 2000, aqui no Brasil chegaram 2 anos, mais ou menos, foi 2018, se não me engano, no CIOSP, inclusive. E eu, em 2015, tive a oportunidade de ir para o Congresso Europeu em Barcelona e já tinha estudado bastante sobre o material, já conhecia o material, né? E trouxe embaixo do braço. Claro que não é certo até fazer isso, né? A gente tem que esperar aqui no Brasil para utilizar um material que a Anvisa tenha liberado, tudo, mas eu já conhecia, já era um material consagrado desde 2008, lá na Europa, Estados Unidos, e aqui não tinha chegado, né? Então eu pus embaixo do braço, comecei a usar desde 2015, então eu tenho uma intimidade com o material, né? Já muito, né? Eu já tinha uma intimidade com o material já muito grande, né? E daí, como eu tinha alguns casos, já inclusive com controle de 2 anos, até mais do que isso, até a Septodonte soube disso e me convidou para mostrar a minha experiência clínica, né? Não que eu saiba mais que todo mundo, pelo contrário, eu estou aprendendo muito sobre os materiais biocerâmicos, eu sou um clínico, né? Hoje eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você, só para a gente entender um pouquinho o processo que a gente faria, e você já me deu uma aula ali também sobre os materiais, né? Então a gente está sempre aprendendo e trocando informações. Mas na minha clínica eu tenho usado com muita satisfação, né? O professor Nils ali comentando, excelente produto, né? Então ele já está sacramentado. Aqui no Brasil que ele pode ser ainda um pouco novo, né? Agora os materiais, cimentos obturadores do canal radicular, esses sim são um pouco mais recentes já, independente da marca, né? Eu diria de alguns anos. A princípio eles estão sendo mais estudados ainda, né? Enquanto o reparador já está sacramentado, eu diria, com suas características, com toda a sua, né, capacidade, biocompatibilidade, mas os obturadores ainda estão sendo bem estudados. O primeiro contato que eu tive com o Biodentine foi em 2008, quando foi lançado. Eu estava num congresso em Boston, da Associação Americana de Endodontia, e eu lembro bem, sim, que nós estávamos subindo numa escada e tinha lá Biodentine, o novo substituto da dentina, uma coisa assim. Eu não entendi direito, estava em inglês o termo lá. E aí eu fiquei muito curioso, e inclusive lá a gente já manipulou naquela época o material, mas não veio para o Brasil e ficou, né? O que eu achei interessante é que você poderia dar uma, sei lá, uma perfuração e preencher todo o resto da dentina com ele, né? Então isso, para mim, foi uma coisa que eu achei interessante na época. Mas... Sim, pena que não veio cedo, né? Então, assim, por que é chamado de biodentina, né? Então, a própria empresa, Septodonte, ela coloca o biodentine como um substituto dentinário. Mas por que isso? Então, se a gente for, por exemplo, até vou tentar fazer um computador aqui, né? Se a gente for avaliar esses gráficos aqui, então a biodentine foi estudada, né? E ela tem, por exemplo, a força aqui similar à dentina, tá? Ela tem uma dureza semelhante à dentina, né? A resistência também, a força flexural, a cisalhamento, ela tem muito parecido com a dentina, tá? Superior, por exemplo, ao ionômero de vidro, ao próprio MTA e a outros materiais. Então, assim, um diferencial do Biodentine, que é esse material reparador, né, biocerâmico reparador de segunda geração,
um dos diferenciais é esse. Você pode substituir a dentina e definitivamente e o esmalte provisoriamente. O que significa isso? Vamos supor, Edson, você está no teu consultório, você vai fazer uma proteção pulpar. Sem o material biocerâmico, reparador, o que você faz? Coloca hidróxido de cálcio PA, hidróxido de cálcio em pasta e o número de vidro, né? Quer dizer, 3 materiais. E o biodentine não, como ela tem essa dureza e essa capacidade, esse comportamento semelhante à dentina, você pode proteger a polpa e fazer todo o material provisório com ele. É um material só. Ele tem um tempo de presa também inferior aos outros. Essa é uma grande vantagem do biodentine, porque 12 minutos você já pode fazer um ajuste oclusal. Então eu posso fazer a proteção pulpar, eu tenho todo esse material como um selamento provisório, passados 12 minutos eu posso fazer o ajuste e o paciente vai para casa. Se, obviamente, der certo, nem toda proteção pulpar pode dar certo, né? Algumas a polpa pode reagir de uma maneira inadequada, que possa necrosar, ou uma dor espontânea, a ponto até de ter que fazer endodontia. E nós, endodontistas, gostamos disso, né? Então tem que pensar bem também na indicação, né? Claro que nem sempre eu vou... A proteção pulpar, ela tem que ser... Se a polpa está com vermelho vivo, ela está com uma consistência adequada, e a gente pode proteger, né? Mas, obviamente, se não tiver essas condições, o tratamento endodôntico radical seria mais recomendado. Então, assim, daí se der certo, passado um mês, por exemplo, e o paciente, a polpa, né, está com normalidade, você pode só rebaixar a parte do esmalte do biodentine. Isso é bem interessante. Você rebaixa a parte do esmalte e daí você pode manter esse biodentine e sobre esse material você pode fazer uma restauração com resina definitiva, você pode fazer um bloco, você pode fazer, por exemplo, uma coroa total sobre ele, se tiver né, ela refazendo a parte dentinária. Né, na pediatria, a gente está falando de endodontia, né, mas a pediatria tem se usado muito nas dentes de cílios, por exemplo, para fazer uma coroa por cima, até o dente, muitas vezes, ficando por mais tempo, né? Então, essa é uma grande vantagem. Por esse comportamento muito parecido com a dentina, se chama biodentine e ela, pela empresa, é considerado um substituto, né, dentinário em função disso, tá? Então, desculpa, só para finalizar aqui, né, tem um trabalho, por exemplo, até eu coloquei de Hans em 2018, né, que ele testou, por exemplo, 245 dentes em pacientes fazendo proteção pulpar, inclusive incluindo alguns dentes com dor espontânea, né, que a gente sabe que normalmente dor espontânea já é fazendo endodontia, mas ele tem no estudo dele, ele observou 86% de sucesso em 3 anos, após 3 anos. Né, e após 7 anos abaixou para 83%. Quer dizer, então é material já, né, na literatura, tanto in vitro como em vivo, ele tem sido bem utilizado e bem estudado. Né? É bem interessante nesse sentido. Uhum. Então, uma vantagem também é você aproveita, você ganha tempo, né, usando o biodentine. Com certeza, né? Se puder abreviar hoje. Só uma pergunta que eu tenho dúvida, tá? Por exemplo, assim, eu coloquei o biodentine, eu selei a perfuração, aí eu esperei meus 12 minutos lá, eu já posso fazer a restauração, eu preciso fazer ataque ácido, ou uso um adesivo autocondicionante, posso fazer? Isso, até a recomendação do fabricante é você usar um adesivo autocondicionante sobre o biodentine sem maiores problemas. Então é 12 minutos, obviamente em alguns casos, como, né, se você for fazer em 2 sessões, você após 12 minutos faz o ajuste, espera o tempo que precisar, ou se estiver confiando, né, na situação, conforme a situação. Se não for proteção pulpar, às vezes uma perfuração, quer dizer, desculpa, né? Você pode selar e já fazer a restauração sobre ele. Essa é uma grande vantagem, né? Mas o importante, Edson, até que a gente, talvez antecipando alguma coisa também, é que é importante assim, para que você aproveite esse tempo de presa de 12 minutos, a própria homogeneidade do material, é importante a manipulação desse material de uma maneira adequada, né? Muita gente compra o material e utiliza sem olhar as recomendações do fabricante. Então é importante sempre seguir as recomendações. Você manipulando, você vai ter um tempo né, esse tempo de presa adequado, correto, como o fabricante recomenda, né? Isso que é bem interessante e bem importante, né? Isso aí era uma pergunta que eu ia te fazer. O pessoal está pedindo como que manipula a biodentine. Eu vou falar um pouquinho também, tá? Se não, só você que fala. Pode aproveitar. Eu estou falando aqui, mas pode... Isso aí. Então, a biodentine, ela vem em cápsulas e você coloca 5 gotinhas, 5 gotas desse líquido, fecha aí, coloca no amalgamador e manipula por 3 segundos. E aí depois você remove e tá pronto. O professor tá colocando um videozinho, né? Videozinho rápido da empresa, né? Tu abre a Pode ir falando.
Cuidado para não derrubar, né? Abrir a cápsula sempre com a tampinha branca virada para cima, senão tu derruba e aí se foi, né? Vem o blisterzinho com o líquido, você abre, despeja 5 gotas, 30 segundos no amalgamador e ele fica pronto, tá? E aí você vai, para você colocar, dependendo da região, você pode colocar com uma espátula ou às vezes um calcador, até um calcador de amálgama ou mesmo um calcador de MTA, ou dependendo do tamanho, se é uma perfuração, você colocar com um condensador de paiva ou com uma cureta, alguma coisa que seja compatível com o tamanho do que você vai fazer. É óbvio que se tu vai fazer um forramento, um capeamento por par, tu pode colocar até com uma espátula. E veja a consistência, né, Edson? Olha a diferença, não é aquela areia molhada como no MTA, né? Olha a consistência do material, né? Uhum. Quer dizer, é muito mais fácil de você fazer o trabalho, olha lá. Ó. E tu tem um tempo bom de trabalho também, né? Tu falou que tu tem até 20 minutos, né? Então é um tempo legal de... É, o que sim, é o que eu diria, Edson, veja bem, uma situação que acontece, assim, o fabricante recomenda 5 gotas do Biodentine, né? O ideal, ele te dá liberdade de colocar uma gota a mais, ou até 2 gotas, sabe? Então, assim, a gente tem percebido, se você colocar 6 gotas, ele chega na consistência perfeita, assim, no trabalho. 5 gotas ele é um pouquinho mais arenoso, que também dá para trabalhar, mas 6 gotas eu diria ser um padrão que realmente ficaria de uma maneira, não, da melhor maneira de trabalho, né? Precisa de um amalgamador? Sim, precisa de um amalgamador. Tem que ter uma vibração de um amalgamador, tá? Se não tiver um amalgamador, já houve um questionamento, assim, se você abrir a cápsula e colocar uma placa de vidro e colocar as gotas, você não pode espatular o material? Não dá para espatular, porque você não consegue uma homogeneidade que o amalgamador te dá, tá? Então, a gente quer, às vezes, abreviar algumas coisas e, infelizmente, tem que ter um amalgamador. Ou felizmente, né? Porque hoje em dia tem alguns materiais, por exemplo, o número de vidro que tem em cápsula, então a gente usa um pouco menos o amalgamador em função do amálgama não ter sido muito utilizado mais, né? Quase bem pouco utilizado, mas o amalgamador hoje não é um aparelho que tem alto custo, e você acaba utilizando para outras coisas também, mas não dá para abrir a cápsula nem espatular, você tem que, né, utilizar da maneira que o fabricante recomenda, né? Eu diria também, só que assim, esse material é um material importado, né? Então ele vem com 5 cápsulas, com 5 doses. Então muita gente pode achar, puxa, um pouquinho mais caro que vem, mas só que você está vindo com 5 cápsulas. Se você for comprar separadamente, por exemplo, um MTA, que é de 1 grama, você vai pagar o mesmo preço. Quer dizer, não tem diferença de preço. Só que você ganha já 5 porções, né? Eu tava vendo o preço na Dental Creamer, tá 349. Não é caro. Então, colocar no papel não é. O que eu sempre falo para os meus alunos, assim, quando você vai selar uma perfuração, você tem que cobrar o material do paciente. O meu canal custa R$100, a perfuração custa 30. Então, claro, isso vai muito no paciente. Tu faz a conta e custa R$70 a cápsula, menos de R$80 cada cápsula, né? Então, usar uma cápsula é uma maneira de você, de não se tornar caro, porque você tem que ser prático no consultório, né? Você tem que usar o melhor material e cobrar do paciente. O paciente hoje tem que fazer você trabalhar com os melhores materiais. Quer dizer, o paciente podendo pagar mais R$80, ele vai pagar para você usar um material superior, uma segunda geração, né? Até aqui, só para complementar aqui alguma coisa do Biodentine, né? Eu vejo com relação à composição, ele é muito parecido com o MTA, né? Quer dizer, é base de silicato de cálcio, né? Então, esse material ele pode ser chamado a base de silicato de cálcio, pode ser chamado de biocerâmico, né? Então, veja que aqui o MTA, né, ele tem carbonato de cálcio, óxido de cálcio, um acelerador até de presa. E a diferença também, o Biodentine teve uma inovação quando foi lançado, que ele mudou o radiopacificador, que o óxido de bismuto ele escurecia o dente, e o Biodentine substituiu para o óxido de zircônia, né? Então, com isso, não houve mais escurecimento dentário. Atualmente, os próprios MTAs de outras empresas não estão mais utilizando o óxido de bismuto, né, até em função disso. E o Biodentine também na parte líquido ali, né? Então ele tem o cloreto de cálcio, um policarboxilato, que ele facilita a manipulação. Então a gente viu ali no vídeo, né? A facilidade, a diferença de consistência do material muito superior ao MTA, que ele tem como se fosse uma areia molhada, a gente chama, né? Seria muito arenoso, né? Então só para o pessoal entender aqui a diferença, poucas diferenças, né? Então como a gente fala, o MTA é o pai dos biocerâmicos e o Biodentine é uma segunda geração,
né? Outra situação também que o Biodentine melhorou muito foi com relação ao tamanho de partícula, né? Então, o tamanho de partícula ajuda numa homogeneidade do material, ele ajuda também, aqui, né, o tamanho de partícula, ele favorece a própria indução de tecidos, né? Ele favorece os fibroblastos, a parte do reparo. Então, veja que o primeiro ProRoot, né, da Dentsply, que foi né, o primeiro a ser lançado, tinha 58 micrômetros, né? Depois, em seguida, vieram os MTAs. A Angelos lançou aqui no Brasil, né, o primeiro MTA nacional, e vejo que o Biodentine, já de uma segunda geração, ele tem já um tamanho de partícula um pouco menor, né? E isso faz muita diferença, né? Parece que não faz, que é pouco, mas faz bastante diferença na qualidade desse material. Isso é excelente, ótimo. Então, pessoal, assim, ó, o Biodentine é um material que a gente pode usar para capeamento, forramento pulpar, para regeneração pulpar também, perfurações, obturação retrógrada é um material excelente também para você trabalhar, para fazer quando você faz uma apsetomia, uma retroinstrumentação, tu tem que fazer uma retroobturação. Então você coloca MTA ou Biodentine. O Biodentine, qual que é a vantagem? Ele está pronto e não escurece o dente, não tem perigo de você causar alguma mancha, alguma coisa. E a presa é mais rápida também. O tempo de presa é mais rápido também na umidade da cirurgia, né? Ele favorece. Aí a manipulação está perfeita, né? Eu acho assim, quando você pega um material que fica nessa consistência perfeita para você inserir dentro do canal, dentro de uma perfuração, quem é endodontista sabe que isso faz uma diferença muito grande, né? Eu só vamos responder uma pergunta do Biodentine aqui, deixa eu ver. Se tem algum relato na literatura de modificação da cor do dente com o Biodentine? Tem um trabalho na literatura que ele comparou aqui o MTA branco, que é a primeira parte aqui o Biodentine. Desde o início, vejo que não houve alteração de cor. O MTA, né, houve alteração em função do óxido de bismuto, né, que acaba tendo essa propriedade de acabar escurecendo o dente, e o grupo controle não houve. Se o professor Edson chegou a ver, não sei, não vi nenhum trabalho que mostrou que o Biodentine escureceu o dente, né? Aí não sei se o professor Edson tem alguma experiência. Clinicamente, eu já usei bastante Biodentine, né? Claro, a maioria das vezes em furca, em tampão, obviamente algumas vezes em regiões coronárias, não notei nada de diferença. Não sei se o Dr. Edson possa ter visto na literatura, clinicamente também, alguma experiência a respeito disso, né? Os artigos que eu li, eu não vi isso aí. Eu já tive casos meus com MTA que escureceram quando tinha óxido de bismuto. Né? Eu tive caso. Mas deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu tinha feito sobre o Biodentine. Eu acho que você explicou bem, né? É um material ótimo, excelente, bom de trabalhar. Custo-benefício, se a gente colocar no papel, não é caro, né? Eu acho. Inferior ao MTA. Eu sempre falo para os meus alunos assim: quando você usa o melhor material, quem trabalha bem é você. Para o paciente não importa se tu coloca um material ruim ou bom, para ele não muda nada, mas para nós muda tudo. E quando você tem propriedade, você conhece o produto, você vende isso para o paciente. E quando você vende o melhor, sabe que o resultado é melhor. Sobre o biocerâmico, né, o cimento endodôntico biocerâmico da Septodonte, né, que é o BioRoot RCS. Eu não tenho muita experiência, como eu te falei, hoje você tem mais experiência, eu já manipulei, para mim, experiência é você usar há muito tempo, né? Eu já trabalhei, já usei ele, mas assim, uma experiência a longo tempo eu não tenho. Então, eu gostaria que tu falasse alguma coisa dele, assim, da manipulação, como que é a apresentação, como é que faz, como que insere dentro do canal. Beleza. Veja bem, até vou colocar aqui, deixa eu inverter aqui. O BioRoot RCS, né, que é esse material, ele, na verdade, assim, veja, surgiu em 2016. Então, a gente sempre comenta, né, que o ideal é você avaliar um material num longo prazo, tipo, mais de 10, 15 anos. Mas, como a gente sabe de onde veio, né, do MTA, do próprio Biodentine, que já são materiais consagrados, então, após alguns testes, alguns trabalhos, a gente já começa a trabalhar na parte clínica, né, e ter bons resultados. Então, assim, a apresentação dele, ele vem o pó, né, uma parte com pó, e vem também alguns sachezinhos como o do Biodentine ali com o líquido, tá? E você vai utilizar também, o fabricante sugere 5 gotas, o fabricante sugere 5 gotas de líquido, e daqui da mesma forma, se você colocar 6 gotas, você te deixa ele um pouquinho com uma consistência um pouco melhor, tá? Então, ele é pó e líquido, você vai espatular na placa de vidro esterilizada e
a ideia de levar, o próprio fabricante sugere levar com o cone principal, tá? Então, levar o interior do canal com o cone principal da mesma forma que outros cimentos, né? A gente não tem nenhuma diferença clínica, assim, de outros cimentos nessa condição, né, de levar dentro do canal. Então, assim, ele é um material, se a gente for avaliar aqui a parte da composição dele, então, veja bem, o MTA, veja, ó, então ele continua sendo, veja o BioRoot aqui a última coluna, né? Ele continua sendo um material à base de silicato de tricálcico, né? Silicato de cálcio, ou seja, um material biocerâmico, né? Então ele tem aqui algumas mudanças, por exemplo, alguns aditivos, cloreto de cálcio, alguns polímeros, né? E a própria água como veículo, que vão dar a esse material uma consistência de cimento obturador do canal radicular, né? Ele não pode empedrar dentro do canal como biodentina e MTA. Claro que aqui tem situações de fabricação que eu não posso também, eu não vou saber dizer exatamente qual que é quais são os componentes que poderiam fazer essa mudança, mas existem algumas, como eu falei, assim, alguns polímeros, algumas situações que você tem essa possibilidade de ter um cimento obturador. Algumas propriedades, então, veja bem, ele tem uma atividade antibacteriana. Então, ele tem um pH, Edson, próximo de... Deixa eu falar do pH dele aqui, né? Então, ele tem um pH em 12 semanas, né? Nas primeiras semanas, acima de 12, próximo a hidróxido de cálcio, e após 6 meses, um pH de 10,3. Então, tem um trabalho de 2019, tá? Do Alsubite, 2019, mostrando que os biocerâmicos, comparando 2 cimentos biocerâmicos com H+. Então, os biocerâmicos, eles têm uma atividade antimicrobiana, inclusive contra o E. fecalis, né? Claro que eu não acredito, eu não quero acreditar tanto ao cimento uma atividade antimicrobiana. Acho que tem outras formas de descontaminar no interior do canal radicular, como irrigação, como medicação intracanal, mas se eu tenho um cimento com pH elevado, que ele pode ter uma certa ação, inclusive em longo prazo, eu, né, me sentiria mais confortável, né, em função disso. Ele tem também uma induz mineralização, né, uma atividade, né, que a gente chama aqui de bioatividade, aqui embaixo. Ele tem a possibilidade de induzir a formação ou agilizar até essa formação de tecido duro, principalmente em casos de lesão. Ele tem em contato com a umidade, ele precisa de um pouco de umidade para tomar presa, embora ele seja uma espatulação pó líquido, ele já toma presa na placa de vidro, né? Essa é uma das vantagens, inclusive, dos cimentos biocerâmicos pó líquido, porque eu sei que vai tomar presa. Ele toma presa na placa de vidro após eu utilizar nos canais, né? Então, assim, ele induz regeneração tecidual, né? Pegar o calino. Ele tem uma adesão à dentina, né? A contração baixíssima. Inclusive, a professora Camilleri aqui comentando que ele tem, inclusive, uma expansão, né? Semelhante até ao seu precursor, que seria o biodentina, né? O MTA também, né? Os materiais biocerâmicos reparadores. Então, é um cimento com excelentes propriedades, tá? Então, assim, o que eu penso assim, desse cimento também que seria interessante? Por exemplo, em casos de... então, assim, essas diferenças que ele tem aí, né, essas propriedades, desculpa, ele acaba tendo algumas propriedades a mais do que se a gente comparar com o H+. Né? O H+, hoje a gente sabe que, em termos científicos, ele é um cimento padrão ouro, né, de comparação. Mas o H+, ele tem um pH 7, o biocerâmico tem um pH 12, depois ficando 10 por alguns meses. Quer dizer, tem essa diferença. Em função do óxido de cálcio, formar o hidróxido de cálcio, ele também tem uma bioatividade, ou seja, ele em contato com o tecido vivo, ele provoca uma indução dessa proliferação desse tecido vivo, seja ósseo, seja, né, ligamento periodontal. Então, ele, por exemplo, quando que eu gosto de usar muitas vezes o biocerâmico, né? Embora eu tenha usado muito ele, mas em casos, por exemplo, eu vou selar uma perfuração. Quando a gente vai selar uma perfuração que é muito próximo da entrada do canal, o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que vedar a entrada do canal para ter o cimento, seja a base de dióxido de zinco resinoso, não entrar na perfuração, senão você tem uma interferência ali, né? E hoje, com os materiais biocerâmicos, não. Com os cimentos biocerâmicos, para obturação, você pode obturar o canal. Se esse cimento cair na perfuração, ele é praticamente da mesma composição, então não tem problema nenhum. Você pode limpar e fazer o selamento. Às vezes se tornou melhor nessa condição, né? Então, só complementando, isso é um problema que quando a gente vai selar uma perfuração, que você coloca o cone de guta, o teu cimento, e aí vai tudo para... Você no microscópio, você visualiza, está tudo dentro da perfuração, você não pode limpar. E aí, às vezes, isso é uma das causas de insucesso, ou não dá lesão
né? E acaba soltando. Já percebi isso. É uma luz para a gente selar uma perfuração muito próxima da entrada do canal. Se usar um cimento da mesma composição, praticamente, do material reparador, né? Do biocerâmico reparador. E uma outra situação que eu diria assim, isso é uma percepção clínica, não tem base científica nenhuma, mas eu ficaria confortável em usar em casos de trauma. Né? Em casos de trauma, por exemplo, a gente fica aquela dúvida, poxa, quando que eu vou obturar o canal? Eu estou com hidróxido de cálcio, pH alto, se eu obturo com material, por exemplo, um cimento resinoso, algum outro tipo de cimento, tá sem som ali, alguém postou? Não sei se tá. Estão ouvindo, pessoal? Eu tô te ouvindo. Tá, alguém colocou sem som ali. Então, você tem, por exemplo, um pH mais elevado por mais tempo. Então, por exemplo, claro, ele não substitui a medicação intracanal. A quantidade de hidróxido de cálcio que eu tenho é muito maior do que uma quantidade do cimento endodôntico, né? Não vai substituir. Mas se eu posso obturar um canal que vai ter um pH elevado por mais tempo, pode ser, veja bem, não tem comprovação científica, mas quem sabe eu possa ter uma condição melhor aí nos casos, e eu posso abreviar esse tempo com medicação intracanal, por exemplo, em caso de trauma, né? Sim. Porque a reabsorção gosta de um pH mais baixo, né? Então... E uma das vantagens também do cimento biocerâmico é aumentar a resistência da dentina também, né? Porque... Sim. Estão pedindo aí se tem poder de penetração, aí eu posso falar um pouquinho também sobre isso, porque fiz um trabalho no doutorado. Pode. E eu avaliei o grau de penetração dos cimentos nos tubos dentinários. Como o André falou, é claro, o H+ foi superior porque ele é um cimento resinoso, né? É diferente, não dá pra, eu acho que não dá para comparar H+ e biocerâmico. H+ é um cimento resinoso, como tu falou, é o padrão ouro, todos são comparados com ele, mas aí tem pH, tem bioatividade, tem todas as propriedades que o biocerâmico tem, né? Então, assim, ele tem uma ótima capacidade de penetração nos tubos dentinários, sim, isso é importante. Um cimento, ele tem que ter esse poder de penetração, né? Ele precisa ter um imbricamento com os tubos dentinários. É óbvio que você tem que fazer o procedimento certo, fazer uma PUI com o hipoclorito, com o próprio EDTA, para remover para limpar melhor esses tubos dentinários, né? E eu quero te fazer uma pergunta, então, já que eu toquei no assunto de PUI e tal, se eu utilizar hipoclorito, por exemplo, assim, a maioria dos biocerâmicos que eu estudei não fala que se você usar hipoclorito e você não neutralizar esse hipoclorito, você pode manchar o dente, pode escurecer. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Sim, clinicamente eu tenho utilizado, eu uso hipoclorito, seco o canal, tenho utilizado, talvez até por um desconhecimento meu, eu não sabia dessa situação, né? E não tive nenhum relato de escurecimento. Então, você que estudou até um pouco mais essa questão, eu acho que você poderia passar para a gente. Eu, clinicamente, eu não notei isso, né? O que você achou, que encontrou, né, nas suas pesquisas? Você sabe que alguns dentes, porque depois que a gente fez a obturação, a gente deixou na estufa 72 horas, e depois eu fiz cortes, disquinhos de 1 milímetro, terço cervical, média apical. E o que eu percebi em algumas amostras, a gente percebeu que a dentina estava um pouco escurecida, né? Então, e vendo trabalhos, assim, e conversando com colegas, realmente o comentário é esse, a literatura mostra isso também, né? Então, eu acho que o ideal é você neutralizar com soro fisiológico e fazer uma boa lavagem. Outra pergunta, assim, ó. Eu vou começar a fazer isso, eu estava pecando nessa parte, não estava... E eu posso usar termoplastificação ou não? Por exemplo, Maxpad, eu posso termoplastificar, fazer uma compactação com termoplastificação? Então, pode fazer. Na verdade, assim, alguns fabricantes já comentam assim, não, o ideal é você não fazer, o cimento é tão confiável que você pode, né, utilizar o cimento sem plastificação, né, só com o cone, cortar o cone, por exemplo, né? Mas a ideia, muitas vezes, da plastificação, a gente comenta muito que você tem uma buturação mais densa, você tem mais gutta-percha dentro do canal, inclusive, que ainda é o objetivo da obturação, né? Então, o que pode acontecer com a plastificação é você acelerar o tempo de presa do cimento, tá? Mas eu não vejo problemas, pode utilizar sim.
Eu tenho utilizado até menos hoje plastificação, né, do que eu já utilizei, mas volte e meia eu utilizo ondas contínuas, eu tenho, né, alguns casos, no consultório, Max Paren também, eu acho que não vejo problema. Sim, é interessante isso aí o pessoal saber. Como é que você limpa a cavidade com o biocerâmico? É o mesmo procedimento do cimento normal ou não? Não, o biocerâmico ele é muito fácil de remover. Como ele precisa da água para hidratar, se você colocar até um pouquinho de excesso de água, você consegue remover. Então, umedecer uma bolinha de algodão com água mesmo, e você pode passar na cavidade e você consegue remover, né, super bem esse material. Aqui, então, mas assim, você pode limpar com a própria água. Água. Eu, muitas vezes, uso a sobra do líquido do próprio material ali, né, uma umidade. Né, não tem nada de... Então aqui eu vou falar do bio, né, vou mostrar alguns casinhos do BioRoot e depois eu mostro do Biodentina. Então o BioRoot, cimento, né, endodôntico, ele é um cimento obturador, né? Então tá aqui, ó, em alguns casos. Veja como ele fica, é um material mais claro, né, ele é branquinho, né? E depois a limpeza é muito fácil. Veja a limpeza né? Sim, muito, né, não foi utilizado álcool, nada, apenas um algodão úmido, né? O mesmo dente aqui, veja, quem gosta de puff, né? Veja como ele não tem uma radiopacidade, até como, né? Ele tem um controle, ele tem um bom escoamento, mas com controle. Você não tem aquele escoamento que passa assim tão, né, longe, às vezes como alguns outros casos, né? E aqui tem diversos casos, eu vou mostrar um de reparo, né? Então veja aqui um pré-molar superior, né? Uma lesão aqui lateral, veja uma lesão, né? Obturação, veja o canal lateral, o cimento extravasando ali um pouquinho, e após 6 meses eu estou no reparo. Então, assim, na verdade, pessoal, até para ter um cuidado aqui, eu não estou acreditando o reparo ao cimento, pelo amor de Deus. Na endodontia, o sucesso em endodontia vem em função do acesso, do preparo, da irrigação, medicação intracanal, né, para quem utiliza, a obturação adequada, a restauração adequada. O cimento faz parte disso, né? Então, quando eu falo, usei o cimento e reparou, não é por causa só do cimento. O cimento não pode atrapalhar, né? E se eu tiver um cimento que possa induzir a formação do tecido mineralizado, né, acaba sendo mais interessante ainda. Aqui um outro casinho, né, vários casos aqui, né, que acaba utilizando, não posso mostrar todos, né? Esse é um caso bem interessante, uma lesão lateral, tá? Esse paciente estava em tratamento com um colega e não estava dando certo, estava com dor, né, estava com sensibilidade, após o preparo dos canais, né, foi feito o preparo dos canais, eu fiz PUI, medicação intracanal com hidróxido de cálcio, pelo menos ali, acho que ficaram umas 3 semanas, né? Aí foi obturado com clorid de gutapercha e o cimento, tá? Aqui está a tomografia, tinha pedido uma tomografia, tá? Vejam a lesão lateral, até estava com suspeita de trinca, alguma coisa assim, mas tudo bem. E eu passei para a paciente, né? Eu passei para a paciente que poderia não dar certo, quer dizer, vamos obturar, e ela falou, André, eu não quero investir no dente se não der certo, se não tiver o reparo. Então eu quero esperar ter o reparo para investir num pino, numa prótese, né? Então o que acontece? Eu fiz a obturação e depois de algum período, né, de 4 meses aqui, né, eu pedi uma outra tomografia. Eu vejo em 4 meses o reparo que aconteceu, né? De junho ali para outubro, olha lá. É realmente muito rápido. Eu não vou dizer que é o cimento, ó, somente ele, mas que a impressão que dá, que, né, às vezes que a gente possa ter induzido a formação de um tecido um pouco mais rápido, né? Se torna bem interessante. Aqui, como era a raiz distal, ali, mesial, né? Então, tudo isso aqui. Então, aqui, após 4 meses, foi finalizado o caso, né? Após 7 meses aqui, dessa forma. Então, é bem interessante, a gente tem tido vários casos, não vou conseguir mostrar todos os casos aqui para vocês, né? E para finalizar, 2 casinhos aqui com Biodentina, também eu gostaria de mostrar mais casos, né? Então, esse é um caso, o paciente teve 2 vezes um abscesso aqui nesse molar, tá? E ele fez a endodontia, teve abscesso, depois fez uma apsectomia e chegou assim, ó, 4º canal não localizado, e a cirurgia para correção do abscesso não resolveu. O que eu fiz ali? Eu não vou obturar um caso como esse com gutapercha e cimento. Eu vou tratar esse caso como se fosse uma perfuração, tá? Então foi optado por mexer só nessa raiz, tá? Localizado o 4º canal com facilidade, né? Preparei com uma 60, ampliei bem toda essa entrada, hidróxido de cálcio com medicação, né? Aqui colocando o Biodentina, não vou mostrar, né? Mas aqui colocação do Biodentina e o número de vidro, eu trabalhei só nesse canal. E raio-x final aqui é difícil, né? Ele não tem uma radiopacidade tão elevada quanto o material obturador. Aí essa paciente precisava fazer uma tomografia para um outro dente, que ela surgiu com sinusite, uma dúvida, eu pedi também para, após 4 meses, fazer uma tomografia para esse dente que a gente tinha feito, né? Eu queria ter esperado um pouco mais, e vejam o resultado após 4 meses, aqui como estava em cima,
e como ficou embaixo aqui, né? Olha lá. Quer dizer, eu me surpreendi com a, né, com a resposta tão rápido. Claro que a localização do quarto canal, a irrigação, né, como era antes e como ficou, após 4 meses. Né, eu gostaria de pedir uma tomografia, essa paciente não está, né, ela não está indo, né, eu estou pedindo para fazer mais uma tomografia, mas ela está realmente com um pouco de dificuldade de ir fazer lá com o tempo, né. Mais um casinho aqui, tampão apical com biodentine, paciente também estava com uma colega que não estava resolvendo, questão de dor, né? Vejam aqui na tomografia como está ampliado, né? Um forame arrombado praticamente, tá? Então, você obturar com cimento convencional gutapeste, a chance de extravasar o material aqui é muito grande. Veja a colocação do biodentine com um calcador Paiva. A consistência desse material permite que a gente utilize um calcador para colocar dentro do canal. Eu não preciso nem usar o porta material biocerâmico, né? Aqui inserindo, eu tenho vídeo, né, mostrando, mas não vou aqui o tampão, né, ficou até um pouco maior, né, olha lá, um pouco de mais de 4, 5 milímetros ali, e depois a obturação com gutapeste e cimento. Se você vai fazer um pino de fibra de vidro, você pode fazer sobre o biodentine e não usar gutapeste e cimento, você vai usar só o material, né, só o material, né, só do material do pino sobre o biodentine. E aqui a tomografia após o caso, mostrando o tampão ali com o biodentine e o material, né, biocerâmico. E daí, né, aí o primeiro caso que eu fiz, mostrando super rápido aqui, né, um caso com 2 perfurações, foi o meu primeiro caso, né, 2 perfurações ali no incisivo inferior, e aqui após, né, aqui selando a perfuração, a gente colocava o cone de gutapeste, não tinha aí no cimento o obturador biocerâmico, e aqui após opa, aqui, ó. Aqui o caso finalizado, tá? Então o biodentine em toda essa região, né, que a gente, toda a região aqui lateral, e veja como ele empedra. Aqui é uma foto, né, com microscopia final, ele vira uma pedra, tá? O biodentine realmente ele vira uma pedra ali e realmente é muito interessante essa vedação. Eu não tenho como mostrar mais aqui, né? Senão eu vou ficar até amanhã aqui, porque tem bastante caso clínico. Eu não tenho como. Nós temos 6 minutos. Tá. Deixa eu só falar novamente, pessoal, do sorteio, que tem um sorteio de uma cápsula de biodentine. Então, você tem que seguir o perfil da Septodonte, fazer um cadastro no link da bio, tirar um print durante a live e compartilhar nos stories marcando a Septodonte Brasil. E marca também o Endo Dicas e o André Michelotto com 2T, né? Professor, excelente teus casos, gostei muito daquele caso de 5 canais lá do malar inferior, fantástico, né? O importante é mostrar as coisas. Então, assim, o que a gente falou? A gente falou de 2 materiais excelentes, né? Que eu digo assim, tem um custo-benefício muito bom, vale a pena você comprar, né? Vale a pena usar. O biodentine, se você colocar no papel, ele é mais barato que o MTA. Né? A grande vantagem que tu falou é que a consistência dele é muito boa de trabalhar, então eu também gosto de trabalhar com material bom, né? Estão pedindo aqui quais as principais desvantagens dos biocerâmicos como material obturador. Eu não vejo desvantagem, eu acho assim, não tem muito tempo de estudo ainda, mas eu acredito que é um começo sem fim, né? É como a endodontia rotatória, não volta mais atrás. Né? O futuro é o biocerâmico, né, Edson? E, na verdade, assim, o que tem se comentado de alguma desvantagem seria se ele toma a presa quando ele é pronto para uso. Porque ele precisaria da umidade dentro do canal. Então, como o BioRoot, como o BioRoot é pó e líquido, ele já toma presa na placa de vidro depois, então tá tudo certo, né? Não tem... Então, é só, né, agradecer, ao finalizar um minutinho aqui, agradecer, né, é uma honra estar participando junto com você, né, uma referência aí na nossa endodontia nacional, e agradecer a própria Septodonte pelo convite, né, o time da Septodonte lá, são pessoas incríveis, né, sempre dando um apoio para a gente possa utilizar o material, para a gente possa, da melhor forma possível, e passar isso para os nossos alunos, né, Edson? Nós, como formadores de opinião, nós temos muita responsabilidade, né? E eu não estaria aqui falando de 2 materiais que eu não usasse, né? Que fossem materiais inferiores. Jamais. Professor André, obrigado por essa aula aí, né? Foi uma aula que tu deu para nós. Só. Imagine. E é legal quando você faz uma live com quem faz endodontia, com quem trabalha no dia a dia, né? Que faz
Porque às vezes você ficar falando, você ficar lendo, você ficar falando de artigos pro clínico isso não é interessante nesse momento, né? Nesse tempo curto. Prazer em te conhecer ao vivo, assim. Visualmente, né? Então, só conhecemos de nome, né? Uma pessoa Assim, foi uma live interessante, né? Então eu agradeço a você, agradeço também a Septodonte, né? Por nos permitir falar sobre os seus materiais, fazer parte dessa live aí com um grande professor, né? Na endodontia, uma ícone na endodontia. Valeu, um abraço para todo mundo. Um grande abraço a todos aí, tá? Valeu pela oportunidade. Grande abraço.